Olá, pais instruídos! Por essa vocês não esperavam, né? Está no ar mais um episódio do Pod Pais. Pais instruídos e filhos fortalecidos. Por conta de problemas técnicos que tivemos, a gente precisou gravar o nosso podcast hoje. Mas não menos ou mais importante. Então fique aí conectado conosco. Porque se você está aqui, mostra que você é um pai, uma mãe, um filho diferenciado. E aqui no podcast tem pauta para toda a família, não é mesmo, Vinícius? Exatamente. Aqui a pauta é tanto para os pais poderem estar acompanhando durante toda a semana, como também para os filhos, onde nós vamos trazer sempre temáticas para poder ajudar também os seus pequenos, né, seja criança, seja adolescente, a poder também aplicar tanto para a vida acadêmica, como também para futuramente na vida profissional. Então, você já sabe, toda quarta-feira você tem um compromisso marcado conosco, né? Quarta-feira às 20 horas. Hoje, especialmente, né? Ontem tivemos problemas técnicos, mas nós não podemos deixar vocês pais, né, sem o conteúdo da semana. Então, estamos aqui trazendo um conteúdo riquíssimo, não é mesmo, Aninha? Com certeza. Então, corre, se inscreva em nosso canal, curta, coloque aí os seus comentários, compartilhe com toda a família, com os grupos de amigos, de pais, compartilha geral. Outra coisa, uma novidade muito bacana, estamos já no Spotify. Então, para vocês aí que estão nos ouvindo, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los conosco e obrigada por compartilhar aí o nosso podcast com toda a família. Só um detalhe, Ana, não só apenas no Spotify, nós estamos também nos outros agregadores de podcast. Então, Apple Podcast, no Deezer. Então, você já pode conferir os nossos episódios do Pod Paz por lá também. Maravilha. Kevinho, solta a vinheta. Profissional de excelência que trabalha como assistente social com foco em criança e adolescente. Atualmente trabalha na Fundação Cidade Mãe da Prefeitura de Salvador e também é mentora de casais. Essa convidada de hoje, super especial aqui do Pod Paz, vai falar um pouco sobre o reflexo, né, das atitudes dos pais no comportamento dos filhos. E aí nós queremos convidar Rosimeire Souza. Seja bem-vinda. A casa é sua, fique à vontade. Boa noite, obrigada. Maravilha, muito bom tê-la conosco. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz, não é mesmo, Vinícius? Com certeza, uma presença ilustre aqui conosco. Maravilha. Hoje a gente entende que os filhos, na verdade, eles têm aparências físicas e também comportamental, né, dos seus pais. Mas diante desse cenário, a gente entende que não é só a aparência física, mas poderíamos dizer que os filhos são reflexos dos pais? Sim, com certeza. Como são reflexo dos pais, né? E os pais, eles precisam ter em mente, né, essa noção, né, de o quanto eles são espelho para a vida dos filhos, né? E isso vai comprometer toda, né, sua carreira, seja ela profissional, emocional, né, a cognitiva. Então, vai refletir no futuro do seu filho. Então, a responsabilidade de criar, né, dando o exemplo. Bacana. E aí eu quero trazer aqui uma pergunta para os pais que estão nos assistindo, aliás, para todos, né? Se você tem um espelho aí perto, pega ele, se olhe no espelho e pense e reflita. Qual é o reflexo que você quer ver nesse espelho? Pense nos seus filhos. Que tipo de reflexo você quer, de fato, trazer para a vida deles, para o comportamento social, profissional? Pensem nisso em cada atitude. Então, você pai que está aí participando do nosso podcast, coloca aqui nos comentários, né, o que você acha sobre esse tema. Vai colocando aqui também perguntas, né, para a gente poder também estar aqui respondendo pelo chat. E a gente está compartilhando, né, outros insights com cada um de vocês pais que estão aqui participando conosco. E Rose, uma pergunta interessante. Por exemplo, cada pai, geralmente, ele consegue ali ter uma percepção do seu filho, né? Isso desde uma forma, como é que eu posso dizer, mais
eles fazem um filtro, né, na questão de como é que é o comportamento do seu filho, seja de uma forma consciente ou uma forma inconsciente. Então, cada pai ele vai fazer uma leitura se aquele comportamento é um comportamento adequado ou não é um comportamento adequado sobre aquela criança. O que você tem a dizer em relação a isso, sobre a filtragem, né, que esse pai ele vai estar fazendo desse comportamento e qual a atitude que ele tem que se tomar, né, de acordo com essas filtragens? Você, como profissional que trabalha nessa área, o que você tem a dizer sobre esse aspecto? É um aspecto um pouquinho mais, né, entrando mais na área de psicologia, mas em uma conversa que nós tivemos aqui, você trabalha também juntamente com a profissional da área de psicologia nos atendimentos que vocês fazem. Então, conte um pouquinho, né, sobre essas questões. Maravilha, né? Pergunta excelente, porque se os pais, eles estão filtrando, né? É porque eles estão presentes, né? E esse é o principal, é o nosso ponto principal aqui hoje, né? É a presença, né? Porque quando o pai, ele é presente na vida de um filho, ele consegue, né? Fazer esse filtro e ver, né? De forma consciente e inconsciente a formação do seu filho. Né, porque a importância e a responsabilidade dos pais, né, estarem nesse processo de iniciando, né, a educação do seu filho. Então, no momento que ele filtra os comportamentos do seu filho, quer dizer que ele está sendo o quê? Um pai presente. Perfeito. E isso vai fazer, né, toda a diferença na vida dessa criança, porque no momento que o pai, ele como instrutor desse filho, ele como responsável desse filho, ele vai dialogar com o seu filho. E ali ele vai mostrar para o filho, né, como amigos, né, no diálogo de pai e filho, trazer os pontos positivos quanto os pontos negativos. E exatamente esse é o propósito, porque aí começa o quê? O ensinamento. E a criança, ela precisa disso, porque para a criança dar resultados positivos, ela precisa ser ensinada. Então, excelente pergunta e o propósito é esse mesmo. E já fazendo um gancho dessa pergunta... Faz sentido. Existe até um ditado, né, que um pai ele não pode meter a colher na criação do outro, né? Mas o que leva uma família a poder criar um filho de uma maneira e outra a criar um filho de outra maneira? E o que é o certo, o que é o errado? O que você tem a dizer sobre um tema, né, que é justamente sobre isso, né? O reflexo, né, das nossas atitudes, né, que vão refletir no comportamento dos nossos filhos. Ótimo. As experiências, né? Porque, assim, a gente só dá ao outro aquilo que nós temos. E o que é que acontece? Porque, assim, cada filho tem que ser olhado de uma forma individual. Porque cada um tem, né, a sua especificidade. Ai, meu Deus. Especificidade. Vamos falar junto. Quem sabe faz ao vivo. Sabe faz ao vivo. Pois é, cada filho é individual. Então, os pais hoje, né, com a minha vivência na área, né, minha convivência na área, no meu cotidiano, a gente vê muito isso, né, a repetição daquilo, né, ou seja, meus pais me criou dessa forma, eu vou criar o meu filho dessa forma. Mas aí isso é muito, muito grave, porque assim, qual o reflexo que você tem, né, da sua criação? O que é que você traz hoje na sua memória? Qual foi os pontos positivos, qual foi os pontos negativos. Então, assim, vale a pena você reproduzir na vida do seu filho? Então, precisa fazer diferente. Aquilo que foi o ponto positivo, né, para a sua educação, para o que está refletindo hoje no seu futuro, você reproduz. Caso contrário, precisa ser cortado. E é um constante aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo certeza. Coisas novas, né? Se atualizando. Então, vocês que estão aqui participando justamente do Pod Paz, são trocas de conhecimentos, né? O mundo, ele vem mudando, né? Pensamentos, né? Sim. Então, cada vez mais que a gente vai tendo novas experiências, como você mesmo disse, a gente vai entendendo, às vezes, o que é mais adequado para aquele momento ou não. Sim, Perfeito. E assim, essa fala, Rose, sua, ela é riquíssima e me faz também lembrar aqui de um discurso extremamente famoso. Eu acho que o Vinícius já deve ter escutado, inclusive, diversas vezes. Acho que todo mundo aqui, inclusive quem está aí nos assistindo, que inclusive é controverso. Que é o famoso ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que você acha aí dessa frase? O que remete? Quem nunca ouviu, hein? Erradíssimo, né? Uma frase erradíssima, porque as palavras, ela ensinam o exemplo, né?
ele arrasta. Então, assim, a minha fala precisa estar de acordo aquilo ao meu comportamento. Então, não adianta eu falar algo para meu filho que é errado e se eu faço, porque eu estou sendo o espelho, né? Eu sou o exemplo. Meu filho está o tempo todo me imitando, né? Os nossos filhos imitam. Então, a gente precisa, né, uma responsabilidade muito grande, né, dos pais, porque aquilo, e assim, é engraçado porque, assim, os pontos negativos, né, os filhos, eles aprendem mais rápido. Vamos dar o exemplo aqui como uma mentira, né? Então, assim, eles pegam mais rápido. Então, nós precisamos, né, levar isso mesmo muito a sério na educação dos nossos filhos, na nossa casa, né? Porque é onde os nossos filhos nos vê, é onde os nossos filhos vê as nossas atitudes, vê os nossos comportamentos, é onde os nossos filhos nos conhecem de verdade, é dentro de casa. E eles vão repetir nos comportamentos, nas falas, com as atitudes, as práticas, eles repetem igualzinho aos pais. Então, nós precisamos estarmos, né, atentos com isso e mesmo assim, excluindo nessa frase, né? Ou seja, a frase correta é: faça o que eu faço e faça o que eu digo. Perfeito. Então, essa é a frase correta. Perfeito. Muito bom. E entrando nesse gancho, né, dessa pergunta que a Ana falou e da sua resposta, aí vem o desafio que eu acredito, né, de todos os pais. Isso deve estar se passando na cabeça. Eu já entendo, né, que realmente o meu comportamento ele vai refletir no meu filho, que é o que a gente fala que é o poder do subconsciente. O subconsciente ele comunica, né? Então, Com certeza. os atos, né? Tem até um estudo que eu já li que ele fala que justamente a personalidade da criança ele é feito justamente dos primeiros anos de vida. Sim. Que é justamente aquela fase que ela só escuta, né? Então, isso tudo comunica. Então, às vezes, a criança tem uma família que está discutindo ali perto da criança, isso não vai refletir, isso reflete no comportamento da criança. E aí eu digo justamente, né, para os pais que estão ouvindo, você que trabalha nessa área, o que seria hoje então o comportamento, o exemplo, né, que esses pais eles precisariam dar? O que seria hoje a forma correta de como esses pais eles precisam ser dentro de casa para que se torne realmente um bom exemplo para o seu filho? A escuta especializada, né? O tempo de qualidade, o amor, e olhar nos olhos do seu filho, né? Ouvir o seu filho, não porque somos pais, né? Que achamos que nós temos, né? A maturidade, claro, é óbvio que os pais têm muito mais maturidade que os filhos, mas precisamos ouvir os nossos filhos, né? Dialogar com os nossos filhos. Trazer os nossos filhos para mais próximo de nós. Então, isso faz toda a diferença na vida da criança. Isso vai ficar na memória da criança para sempre. Então, esse é o ponto. É muito interessante quando você estava falando e me remeteu, inclusive, a uma conversa que a gente teve aí nos bastidores sobre as impressões, né? Que ficam. Sim. E que essas impressões não necessariamente elas vão ficar só no tempo da infância. O quanto elas refletem na nossa vida, inclusive, quanto adultos. Então, qual a importância, inclusive, da tolerância dos pais, né, para lidar com esses momentos, né, da criança, do adolescente, inclusive com a frustração. Porque a gente entende que esses reflexos eles podem permear durante muitos anos e muitas vezes essa criança, quando criança, ou melhor, esse indivíduo, ele não vai perceber ali, até por conta da idade, da maturidade, mas na fase adulta ele está vendo aquele reflexo. Como lidar com isso? Não só na perspectiva de quem passou pelo processo, mas dos próprios pais. De lidar, inclusive, né, com essa situação. Certo, excelente pergunta. O equilíbrio, né? Primeiramente, o equilíbrio, né? Respirar fundo, né? Trazer o equilíbrio e colocar limites. De saber dizer não e ser firme com o seu não, né? E que a criança saiba também esperar. Porque a frustração, né, é que leva à maturidade. Porque a maturidade, ela vem exatamente através das frustrações. Porque através daquela frustração, né, do não, que eu mesmo, essa semana, eu estava até conversando, né, com umas amigas, a gente conversando um pouquinho sobre o tema, e aí eu lembrei, eu disse, como eu sou grata. Eu fui criada por minha avó. E assim, eu não entendia. Muito, muito. E aí eu não entendia, né, os não dela. Eu fui
Assim, ela me deixou, né, sair a partir eu tinha 19 anos já. Eu disse assim, ela, não, você não vai, você não tem maturidade ainda para estar em tal lugar. E ali eu ficava triste, eu chorava, mas ali ela permanecia firme. O não dela, eu já sabia que era não e acabou, vá dormir, pronto. Da forma dela, né? Então, assim, ela me dava limite. Então, hoje é o que a gente não vê, né, em alguns pais. Dar limite aos seus filhos, pôr limite aos seus filhos. E, às vezes, ali o pai diz não, e ali para os pais, né, não vê o filho chorando, Sim. né? O filho começa a chorar e aí ele vai e cede. Então, isso não pode acontecer, porque as frustrações, ela faz parte do ensinamento, do aprendizado e da maturidade dessa criança para se tornar um adulto, né, saudável, um adulto seguro, um adulto que vá tomar decisões certeiras. É engraçado que quando você traz isso, eu lembro de uma frase, Vinícius e Rose, que fala o seguinte: uma criança que não se frustra será um adulto inseguro. Inseguro, exatamente, perfeito, perfeito. Então, a importância de colocar realmente limites, né? E é uma coisa que a gente, inclusive, reflete na nossa vida adulta. Porque, às vezes, você sempre fala sim, né? Porque a gente tem um não sempre como algo ruim, Sim, sim. algo pesaroso. Então, eu conectei bastante aí na sua fala com essa frase, né? Então, é reflexo, inclusive, dessa falta de limites, Sim. que é tão importante. Sim, e o não, ele faz parte também do amor, né? Porque é a disciplina. Então, quem ama, disciplina. Então, é necessário. Eu acredito que hoje um dos principais desafios para os pais é justamente essa questão do não. É uma coisa que você também trabalha muito com casais. E é uma percepção minha, você pode até comentar a respeito. Eu vejo muito que, às vezes, famílias que, por exemplo, que tem ali a mãe solo, né? Teve uma separação, na maioria dos casos é a mãe que acaba cuidando, né, da criança. E muitas das vezes a mãe, ela quer suprir um pouco essa ausência Sim. do pai, justamente com maior dedicação, maior carinho, maior amor. E muitas das vezes a questão do impor os limites, às vezes acaba não acontecendo de saber dizer o não. É tanto de querer dar carinho, de tanto de dar Sim. afeto, às vezes acaba não tendo essa questão. Então, o que você tem a dizer por situações, né, que você, como assistente social, que trabalha muito, né, com casos como esse, o que você tem a comentar um pouco a respeito sobre esse tipo de situações? Sim, é a superproteção, né? Porque, Vinícius, como você falou, nessa ausência, e não vai ser a mãe que vai suprir essa ausência. Então, assim, super proteger o filho é algo que é muito sério e não pode, né? Então, assim, mãe é mãe. Então, a mãe, ela vai fazer o papel de mãe, né? Ela vai disciplinar o seu filho, mas não substituindo essa falta, nessa ausência da figura paterna. Então, assim, uma boa parte do nosso público, né, são adolescentes que teve essa ausência, né, tiveram essa ausência dos pais, da figura paterna. E, assim, quando a gente começa a atender esses adolescentes, a gente vê, né, a falta que faz. Mas não por isso que eles vão ficar, eles se lamentam, né? E é claro que a gente sabe, né, que ouvindo, né, a gente percebe, né, a dor nos olhos. Sim, Os olhos sim. falam muito, né? E ali é tanto assim que as lágrimas descem, né? Imediatamente quando é citado essa figura, essa falta paterna. Então, assim, a mãe, né, ela precisa ter muito cuidado. A figura, né, da mãe, ela precisa ter muito cuidado, porque assim, ela vai continuar sendo mãe. E esse filho precisa ver nela uma mãe, e não uma mãe suprindo essa ausência da paternidade. Então, assim, é conversar, né, dialogar com o filho, tá mostrando a ele o caminho, sempre o caminho correto, né, o que é o certo, o que é errado, ensinando a esse filho e sempre pondo limites também a esse filho. Porque o limite, né, mais uma vez, faz parte do amor. Perfeito. Já entrando aqui com outra temática, voltando novamente com aquela questão, né, do subconsciente, né? São atitudes, né, que geram justamente, né, comportamentos, né, que Sim. aquela criança ela vai estar levando. Dentro de uma criação, existem várias atitudes dos pais que vão gerar determinadas consequências, né, da vida adulta Sim. desse filho. Então, ou até mesmo criar algum tipo de frustração. Quais são os fatores, geralmente, né, que
podem levar essa criança, né, esse adolescente, né, a ter algum determinado tipo de frustração ou consequência, né, nessa vida adulta, de acordo com aquela vivência que você já vem tendo no seu trabalho como assistente social. A falta do não. Voltamos ao não. Esse é um dos principais, do principal fator, né? É a ausência do não. É estar sempre cedendo, né? Satisfazendo o imediato, né, da criança. Eu quero isso, mãe, tome. Então, a falta do não é um dos principais fatores. Então, tá dialogando, né? Tá mostrando a criança, tá ensinando a criança, tá... explicando não. Porque assim, a criança não entende o porquê não. Às vezes, os pais, né, falam, não vou te dar, não vou fazer isso. Mas o porquê o não? Por que então, assim, não, mãe? Todas as vezes que falar não para o filho, precisa explicar o porquê não. Então, isso é muito importante. É muito interessante porque durante os nossos episódios anteriores, a gente vem reforçando isso, né? De explicar o porquê. Tudo existe um porquê. E quando você traz essa clareza, inclusive, traz não só o conhecimento do porquê você tem que fazer algo, ou estudar, ou porquê não realizar uma atividade, ou porquê não sair até determinado horário, enfim. Mas traz também essa imposição de limites, né? Inclusive trazendo aí o que é certo, o que é errado, entendendo também o espaço do outro. Sim, então traz uma maturidade para esse jovem, para essa criança, né? Trazendo essa explicação. E o interessante, Rose, porque quando a gente fala muito sobre o não, e aí você fala assim, sobre algumas atitudes que geram a frustração, mas eu entendo também que além da superproteção, existe uma compensação, não só por parte da mãe, mas também dos pais, em suprir a sua ausência, porque trabalham muito, porque tem muitas demandas, e aí tudo que o filho pede, dá. Se é um brinquedo, se quer jogar, se quer um joguinho novo, se quer ficar até tarde jogando na internet, então começa a suprir os seus filhos com presentes, com mimos, para suprir essa ausência dentro de casa, na educação, na criação, inclusive também na questão da escolarização dos seus filhos, né? Por não ter, muitas vezes, tempo de participar e acompanhá-los. Como é que você enxerga, né, essa questão? E qual orientação que você traz para os pais que sofrem, inclusive? Muitas vezes eles se sentem ausentes por conta do trabalho e querem, de alguma maneira, compensar os seus filhos. Isso também é muito grave, né? Porque isso aí é terceirizar, né? Sim. Terceirizar a educação do seu filho. Não que seja errado você terceirizar, mas você terceiriza a educação do seu filho, mas você precisa ter momentos com seu filho. Então, é assim, presentes eles não vão suprir essa presença, né? Esse tempo de qualidade que você precisa ter com seu filho. Então, por mais que você dê o presente para seu filho, pode ter certeza que a longo prazo, o que vai ficar na memória dele são os momentos que ele teve com você, né? A presença, o olhar nos olhos, o colocar no colo, o toque físico, né? Inclusive, os pais, eles precisam saber, né? Qual é a linguagem de amor do seu filho. Perfeito. Então, assim, para quê? Para que esse filho se sinta amado, né? Amado ou amado. Então, isso é muito importante também. Então, nada vai suprir. O que a criança precisa, o que a adolescente precisa esse tempo de qualidade, né? Essa presença dos pais. Então, por mais que os pais, né, que vocês trabalhem durante o dia, mas independente de como vocês chegam em casa, né, cansados, exaustos de um dia, né, de atividades, mas aquele momento com o seu filho, de forma alguma, deve ser negligenciado. Esse tempo de qualidade precisa estar, né, com seu filho. Olhar a atividade, né? Eu faço muito isso, eu terceirizo, né? A educação do meu filho. Então, assim, meu filho hoje, ele fica na escola em tempo integral. Deixo ele na escola pela manhã e pego à tarde. Mas quando eu chego em casa, que eu coloco minha mochila, eu já vou no carro com ele conversando, né? E aí, filho, né, em altos papos, ele já me conta tudo, já sabe, mamãe, o que é que eu vou perguntar, o que foi que eu comi, mamãe, como foi meu dia, o que foi que eu fiz. Aproveitando o momento. Então, exatamente. Então, ali no carro meu, eu já aproveito aquele momento com ele. E aí, quando eu chego em casa, eu abro a mochila dele. Outra coisa muito importante, né? E ele ali, o tempo todo, ele tá me observando. E engraçado que essa semana eu peguei na mochila e fiz assim, filho, isso aqui, de quem é ele? Não, mãe, deixa eu lhe explicar. Ele já foi explicando, porque assim, ele já sabe. Se eu encontrar alguma coisa na mochila dele que não é dele, né? Então, antes de perguntar, ele já foi me explicando. Então, isso é responsabilidade, né? Atribuição dos pais.
ensinar o filho, né? Então, assim, o filho, ele não nasce aprendendo, ele não sabe o que é para fazer, o que é para deixar de fazer. Nós, pais, que precisamos, né, orientarmos os nossos filhos, ensinarmos os nossos filhos. Então, ali eu sento com ele, eu olho a agenda dele, ali eu leio para ele, né, o que é que tem na agenda, para ele saber, ali eu dou ok, e ali a gente faz as atividades também, né, eu faço questão de pegar ali, né, eu e meu esposo, nós sentamos com ele, conversamos com ele, sentamos na mesa, né, para nos alimentarmos também, para tomarmos o nosso café, e ali também Sim. todo o tempo dialogando. Perfeito. Agora sim, dialogando com as atividades, né, Da de lado, escola. do nosso secular, Sim. né? Então, assim, porque não Entendo. adianta você estar em casa com seu filho e não estar presente. Perfeito. É outra coisa muito séria também. Então, assim, se você vai tirar aquele tempo de qualidade com seu filho, você precisa pegar esse negocinho aqui que é Lá em útil, paz. maravilhoso, mas deixar de lado, desligue. Por mais que seja urgente, emergente, deixa ele lá. A prioridade agora é seu filho, você precisa priorizar. Então, assim, se seu filho é importante para a sua vida, você precisa priorizar, porque tudo aquilo que nós priorizamos é o que é importante. Então, o filho, ele precisa saber, o filho, ele precisa sentir esse amor, né? Que ele está sendo amado, que ele está sendo ali o quê? Protegido, que ele está sendo ali querido. E isso, sim, faz toda a diferença na vida do seu filho, que presente nenhum vai suprir. É bom e não é errado você presentear o seu filho, mas que não substitua o tempo de qualidade, a sua presença com o seu filho. Perfeito. Olha, se fosse combinado, não daria tão certo. Na sua fala, você falou muito sobre a questão de situações que marcam, né, a vida dessa criança. Todos nós temos uma lembrança, né, na infância, da adolescência. E eu gostaria de saber de você, quais são as atitudes, né, que geralmente mais marcam, né, a vida de uma criança, de um adolescente, como é que os pais, né, eles podem estar atentos para isso? Porque existem marcas que vão ser para o bem e marcas que vão ser para o mal. Sim. Então, o que você tem a dizer um pouco sobre isso? É o que eu acabei de falar, né? Esse tempo de qualidade, essas sim vai ficar na memória, né, do seu filho para sempre. Então, você se dedicar ao seu filho, né? Você ouvir, gente, é outra coisa muito importante, né? Ouvir os nossos filhos. Porque nós, pais, a primeira coisa, a gente já vai perguntando, né? Não, precisamos ouvir os nossos filhos. E ali, ao ouvir, né, com muito amor, com muito cuidado, sem o julgamento, né, de forma doce, né, ao ouvir, orientarmos. Porque eu faço, meu filho é assim comigo, né? Ele vai, qualquer coisa, ele já vai me perguntar, mãe, o que é isso? Ah, mãe, tá bom, eu não sabia. Eu disse, pronto, meu filho, então, a partir de hoje, você sabe. Então, isso vai ficar na memória do filho, né? Ao longo prazo. Essa atenção é o que os filhos precisam, né? É de uma atenção, esse toque físico. Então, isso vai fazer, sim, com certeza, toda a diferença ao longo prazo. A gente vê aí o quanto esses vínculos afetivos, eles são tão importantes para a construção, inclusive, o desenvolvimento dessa criança. A construção do caráter, da sua personalidade, mas também traz aí uma reflexão para que eles possam entender e aceitar de forma refletida sobre a questão social, sobre a sua participação na vida do outro, entendendo também moralmente qual é a atitude mais assertiva. Então, eu queria que você só salientasse, trouxesse aqui, endossasse o porquê, de fato, esses vínculos, eles são importantíssimos para a construção da personalidade aí da criança e do adolescente. E quais tipos de vínculos são esses? A gente entende que tem várias linguagens de amor, sim. Mas quais são essas características mais peculiares e o porquê elas fazem tanto diferença na vida aí da criança? Sim, para educarmos, né, precisamos estabelecer limites. Sim. O limite, né, faz parte. Então, quando nós estabelecemos limites, né, e agora sim, o limite é igual ao não, né? O limite, ele precisa ser explicado para o filho, né, o porquê de tal coisa. Porque, volto a dizer, né, os filhos, eles não têm algo já formado, né? Ele precisa dos pais, né, que são seus responsáveis para estar orientando, né, para estar norteando, para dar mostrando qual é o caminho, né? Sim. Isso é responsabilidade dos pais aos seus filhos. Então, o limite, a palavra é essa.
E você poderia citar aqui alguns exemplos, né, de boas práticas que esses pais que estão aqui escutando, que poderiam ser utilizados no dia a dia para poder ajudar na criação dos seus filhos? Que Sim. tipo de experiência você poderia estar compartilhando para esses pais? Sim, dando amor. O amor, né? A palavra-chave é essa, o amor. Porque quando o filho, ele sabe, né, que ele é filho, quando ele se sente, né, assim, essa sensação, eu sou filho. Quando diz assim, eu sou filho, quando a gente está do lado, né, eu me lembro muito bem, assim, na fase da adolescência, do lado do pai a gente se sente mais forte, né, do lado do pai a gente se sente mais seguro. E principalmente quando a gente sabe que nós estamos seguros, que nós somos amados. Então, o amor, sem dúvida nenhuma. Mesmo, por exemplo, acho que complementando um pouquinho essa pergunta, existe aquelas fasezinhas também que a criança ela já vai ficando um pouquinho mais independente, quer falar um pouquinho mais grosso, já quer discutir um pouco, bater de frente. O que você tem a compartilhar? A famosa fase da rebeldia. Como esses pais podem lidar justamente, né, com essa resistência? Por exemplo, os pais que estão aqui escutando, às vezes quer mandar a criança estudar, e a criança, não quero estudar, eu não vou estudar, hoje eu não estou afim. Então, são exemplos, né, do cotidiano que todo pai ele acaba passando. Então, o que você poderia ajudar, né, contribuindo esses pais em relação a essa vivência de uma mãe e que também trabalha diretamente até com famílias? Precisa ter respeito, né? Respeitar esse momento e saber o porquê deste comportamento, né? E como pais, né, como espelho para os nossos filhos, precisamos, né, nos autoavaliar, né? Se não está sendo reflexo da nossa criação, né? Se não é esse comportamento do nosso filho não está sendo o nosso reflexo. Então, tem que ser estudado e tem que ouvi-lo, né? Para saber o que está levando a ele ter este comportamento de rebeldia. Perfeito. É ouvir. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que não quer calar. E é curiosidade, tá? Estamos falando com uma assistente social que atende crianças e adolescentes, que é mentora de casas, ou seja, está totalmente envolvida no universo familiar, mas que é mãe. E aí, a teoria, quando a gente vai para a prática, porque na teoria tudo é lindo, em paz, mas na prática, como é Rosimeire na prática, com o seu filho? Então, eu vi que a gente ouviu você trazendo aqui um pouco da sua experiência de aproveitar os momentos, porque a gente sabe que a rotina ela é puxada, são muitas as demandas, e você aproveita os momentos de pegar na escola o trajeto para casa, de estar já interagindo com o seu filho, mas e outras pautas, e outras situações, às vezes, de birra. Mãe, não quero assistir, não quero dormir agora. Então, assim, no dia a dia, né? Fala aí um pouquinho, porque é importante. A gente está aqui com a sua visão profissional, que é importantíssima. Você traz aí esse know-how de lidar com esse universo. Mas quando é você mãe, né? Quando a profissional deixa ali, né, o expediente, que abre a porta do lar e dá de cara com o filho. Verdade, né, Ana? E você falou uma palavra aí que é verdade, né? Falar é muito fácil, né? Mas praticar é desafiador, né? Mas tem que ser firme, né? Então, assim, eu como mãe, né, como mãe mesmo, eu gosto muito da disciplina, né? De manter aquilo que... E eu trago muitas coisas mesmo do meu profissional, né? E a gente conversa muito com o Davi em casa, né? Com o nosso filho. E aí eu trago muitas coisas, né? Os reflexos da minha área profissional e começo a pontuar e começo a mostrar a ele também, me autoavaliar como é que está sendo, né? Como é que eu estou sendo como mãe. Então, assim, eu gosto muito de dar frutos, né? Ou seja, praticar aquilo que eu falo. Eu sou muito exigente nisso, né? Então, assim, eu gosto de que o meu filho, ele veja esse reflexo em mim, né? E, assim, eu me preocupo muito com isso, porque eu quero que ele tenha boas referências, né? Que ele possa olhar assim, um dia eu fiz assim para ele, filho, como é que você descreve sua mãe, né? Como é que eu estou sendo como para você,
né? Como é que você me vê a figura de mãe? E ali ele começou a chorar, né? E ele chorava, e eu chorava gente. também. Ali ele me abraçou, né? E ali a primeira palavra que ele falou, mãe, eu sou amado. E ali, né, eu disse, uau, estou no caminho certo. Então, assim, eu me preocupo muito, muito mesmo, para praticar, para que ele veja esse exemplo em mim daquilo que eu falo. Né? E, assim, em casa mesmo, assim, dar o bom exemplo, né? Dar o bom Importante. exemplo. E isso assim, indispensável, né? É inegociável. Bacana, mas já teve algum momento que deu um curto, assim, um curto? Quase que Sim, não sai. sim, Faz Tipo, parte, né? faz teoria parte. e prática, né? Nossa, talvez a Rosemary, assistente, mentora, fizesse dessa forma, mas a mãe já foi de outra. Sim, 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 algumas vezes, com certeza. Com certeza E acontece, mas aí a lidar com gente isso. é complicado, não é fácil, né? Mas a gente conversa também, né? E sempre mostrando, né? E reconhecendo que nós erramos, né? E assim, o perdão é uma das coisas também que dentro de casa eu prezo muito em praticar, né? Ou seja, não é porque o filho, não é porque eu sou a mãe que eu não erro. Né? Filho, me perdoe, eu errei. Não era para eu ter falado com você dessa forma, né? E eu falei com você dessa forma, eu me comportei com você dessa forma. E ali, o perdão. Eu acho que o perdão também é algo que é indispensável em uma família. Reconhecer, né? Porque, assim, o primeiro passo, eu vou pedir perdão de quê? Então, assim, eu preciso reconhecer que eu errei. Então, antes do perdão, eu preciso reconhecer que eu errei. E isso também é um exemplo, né, para a vida Com do filho. certeza, com certeza. Porque Perfeito. o filho vê, né, nos pais, que os pais também não são perfeitos, que os pais erram. E é muito Então, muito importante esse importante. olhar. Sim, sim. Eu acredito que muitas vezes tem aquela figura do pai e da mãe, Rose, de super-heróis. Uhum. Então a gente às vezes não. Não pode errar nunca, Sim, né? sim. E quando eles fazem alguma coisa que, nossa, sério, meu pai e minha mãe fizeram Fizeram isso. isso. Eu acho que às Verdade. vezes acaba sendo até uma frustração também para os Sim, filhos, sim, né? verdade, Ana, verdade. Então é Verdade. importante naturalizar essa Uhum. questão. Sim. Davi, você está nos assistindo? Acredito que sim, ó. Sim. Papai Eduardo tá colocando, ó, a mamãe tá lá, a mamãe tá ao vivo. E, Rose, desculpa, Ana, só eu querendo trazer aqui uma outra temática importante. Eu lembro que na minha conversa com o telefone contigo, quando eu fui te chamar para poder participar desse episódio, você contou um pouquinho, né, sobre a sua experiência, né, como assistente Uhum. social. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, até para que os pais Sim. entendessem um pouco do que é o assistente social, como é que você atua e também esse cerne, né, do episódio de hoje. Porque no nosso bate-papo que nós tivemos por telefone, foi muito enriquecedor algumas experiências que você acabou me passando, de que você vê justamente atitudes ou ausência de atitude que Uhum. muitos desses pais eles vêm tendo, que vem trazendo hoje, né, para o comportamentos, né, que esses adolescentes eles vêm trazendo. Então, qual é a mensagem assim que você gostaria, além de explicar um pouco do seu trabalho, do que o assistente social faz, você dizer um pouco para os pais hoje o que é uma característica hoje que muitos adolescentes estão tendo hoje em dia e justamente por atitude que esses pais eles trouxeram. Então, traga um pouquinho dessas experiências para que os pais possam estar ouvindo. Pronto, ótimo. Negligenciando, né? Os pais negligenciando esse tempo de qualidade com seus filhos, a presença, né? E assim, minha área, eu crianças e adolescentes, mas eu trabalho diretamente com crianças de 0 a 6 anos. Então, são crianças que vêm, né, para o serviço, que são abandonadas pelos seus pais. Crianças recém-nascidas, né? Crianças que os pais decidem, não quero mais. Então, assim, imagine, né, o nível de fragilidade que está essa criança. E os outros são os adolescentes de 7 a 18 anos, né, que é exatamente essa ausência dos pais. Ou seja, a falta de limite, a falta que ele sente de um adulto, né, um pai, um mentor de estar ali direcionando, educando e pondo limites. Então, geralmente, né, são os pontos mesmo, né, que da ausência Sim.
da ausência dos Dos pais, pais. né? Que fazem a diferença na vida desse filho. Você- É um tema bastante, né, delicado, Sim. né? Então, imagino que existe, né, um amparo, né, justamente para essas crianças, para poder ajudar com essas fragilidades. E só para que os contextualize um pouco para os pais, né? A gente já conseguiu entender um pouco do a falta, né, a ausência às vezes da presença, né, do pai. Às vezes tem até o pai ali no dia a dia, Sim. mas o contato, né, é um contato muito superficial. E quais são as consequências que essas crianças que você atende, adolescentes, elas têm nos seus comportamentos? Então, essas ausências, né, da família, com o diálogo, com o tempo de qualidade, quais são alguns comportamentos, né, que essas crianças e adolescentes elas vêm trazendo que você vivencia? Traga um pouquinho mais de experiência para que esses pais possam estar contextualizando. Geralmente são crianças agressivas, né? Uma parte agressiva, outras partes tímidos, né? Retraídos. São aquelas crianças que o olhar daquelas crianças, né? Eles não conseguem lhe olhar, né? O olho no olho. Eles sempre falam com você retraídos, né? Tristes. Então, são crianças que estão feridas, né? Então, esses são os comportamentos dessas crianças Mais comuns, né? mais comuns. Agora, tem casos de pais também, assim, que conseguem chegar, né? Essa reflexão e entendimento aonde eles erraram e trazem para vocês, assim, o que fica mais latente desse comportamento, né? Inadequado deles e que refletem nas crianças. A vulnerabilidade social, né? A vulnerabilidade é um dos maiores motivos, né? Ao qual eles abandonam os filhos, né? E a ausência também da figura paterna. É um dos É o que é mais motivos comum. também, sim, são os comuns. Muito comum. Maravilha. Que bate-papo super rico. É um trabalho muito bonito e de muita responsabilidade que você exerce com essas crianças, né, nesse estado de vulnerabilidade e segurar o coração, né? Sendo mãe ainda mais, eu acho que deve pensar, nossa, meu filho, e pensar um pouco nessas crianças e tentar, né, colocar cada caixinha no seu devido lugar para controlar aí as emoções, ou melhor, administrar as emoções. Mas para quem quer se conectar com Rosemary, onde é que a gente encontra? Onde é que a gente pode buscar esse contato mais de perto, entendendo os pais que estão aqui conosco, buscar mais dicas, né, de como, de fato, mudar suas atitudes, quais são as atitudes mais adequadas, o que não está dando certo. Como é que eles podem encontrar você para estar aí buscando essas dicas, né, mais de perto? Pode ser através, né, do Instagram, que é Mary12Du, né, Mary12Du, né, me encontra lá no Instagram. Só para o pessoal achar, né? Mary, como é que escreve? Mary, M-E-R-Y, 12 e numeral, 12. Pronto. D-U. Mary, né? M-A-R-Y, M-E-R-Y. 12, Du. Du, isso. Pronto. Então, Isso. quem quiser achar a Rosemary já sabe qual é o canal dela. Falar um pouquinho aqui também, Vinícius, mas Ana, aproveitar, né? Se vocês me permitirem, para Claro. falar um pouquinho sobre o serviço Família Acolhedora, né? Ao Sim. qual Perfeito. eu trabalho, né? Que o serviço Família Acolhedora, né? O que é o serviço Família Acolhedora? Você acolhe, né, crianças provisoriamente. Então, ou seja, você é um voluntário, né? Você se voluntaria para acolher uma criança, né, por tempo determinado, né? Pode ser de 15 até 2 anos. Você acolhe uma criança na sua residência. E essa criança, enquanto está ali sendo acolhida por você, sendo amada por você, né, que é um direito dessa criança, como está lá no ECA, né, que a criança ela tem direito a estar em família e em comunidade. Então, no momento que ela está ali, então a gente está fazendo todo o processo com a família dessa criança, né? Ou seja, fazendo essa busca ativa dessa família para entender, não para estar julgando essa família, Sim, muito mas para importante. entender a causa desse abandono dessa família. Então, o Serviço Família Acolhedora é um serviço, assim, apaixonante, né? E nós estamos, assim, precisando de famílias, né? Que se voluntariam, que estejam ali com o coração aberto, né? Com o coração cheio de amor para fazer a diferença na vida dessa criança, né? No presente e no futuro. Então, o Serviço Família Acolhedora é um serviço, né, exclusivo da Fundação Cidade Mãe, que é um órgão da Prefeitura de Salvador. Perfeito, perfeito.
Aqui a gente tem página de alunos de todo o Brasil. Com toda certeza, acredito eu, esse projeto ele deve também ter por outras, né, outros municípios, Sim, né, que devem estar fazendo. Outros estados. Com certeza. Então, assim, eu quero agradecer primeiramente, né, a sua presença, né, trazer aqui os seus conhecimentos, né, seja como assistente social, seja como mentora de casais. Eu acredito que esse bate-papo foi um bate-papo muito enriquecedor para trazer insights, né, para famílias, né. Algumas famílias em algumas falas, né, pode ter se identificado com algum tipo de situação. Então é isso, pessoal. Cada episódio que nós estaremos trazendo um convidado é justamente para a gente trabalhar em várias áreas. Então, às vezes, o óbvio é a gente estar trabalhando às vezes só com uma pessoa ligada com a educação, mas a educação ela é algo, né, muito completo, né? Existem várias áreas para poder permear a questão da educação. Então hoje a gente trouxe aqui algo que foge um pouco da casinha, mas com ensinamentos, né, e aprendizados que com toda certeza vão servir, né, para toda a vida. Então, Rose, meu agradecimento, obrigado pela sua presença. Então foi muito bom esse bate-papo, né? E espero, né, que cada um dos pais aqui que estejam aqui, eles tenham tirado um aprendizado do episódio de hoje. Então, aproveitando cada um de vocês, coloca aqui nos comentários, né, qual foi o seu principal insight, qual foi o seu maior aprendizado nesse episódio de hoje. E não esqueça, toda quarta-feira, 20 horas, temos um episódio. Se você não conseguir participar ao vivo, nosso episódio também vai ficar disponível aqui no YouTube. E nós estamos também nos agregadores de podcast, no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer. Então, pode acompanhar o Podpaz por lá também. Rose, muito obrigada. Esse bate-papo recheado de afetividade, né? Esse trabalho lindo. E você traz, inclusive, Vinícius, algo que ela trouxe aqui que é muito interessante, porque conecta também para que esses pais que estão nos assistindo, até quem não é pai que está aí conosco, de estar, de fato, acompanhando esses movimentos, tendo essas experiências, contribuindo para a sociedade, levando suas crianças também para ter esse tipo de contato, porque eu tenho certeza que vai agregar muito valor para ambos, né? Não só para aquelas crianças que estão precisando desse acolhimento, mas a gente acha que quando a gente vai ajudar, somos nós que estamos recebendo muito amor, muito ensinamento e com certeza vai trazer aí muitas orientações com relação às suas atitudes. Então, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio do Podpaz e vem se instruir com a gente.